responder uma que é muito, muito, muito feita no direct por mim, tá? Que é o seguinte, o que falar quando a pessoa me responde? Eu vou ver, ela faz uma entrevista de iniciação, você apresenta a carreira para a pessoa e a pessoa fala assim, eu vou ver e aí eu te chamo. Eu vou pensar e aí eu converso com você. Vamos ver, a gente combina, né? A gente se fala. Eu não sei fazer live, boa também, vou ensinar vocês. Então eu vou responder essa do vou ver e já volto. Quando as pessoas recebem muito essa pergunta, essa resposta, né? Olha então, nossa, muito legal, né? Nossa, achei super interessante, Mary Kay. Então, olha, eu vou ver, eu vou pensar, e aí eu falo com você. O que você tem que responder numa situação dessa? Primeiro ponto é você entender que você não chegou na objeção dela. Quando a pessoa te diz isso, você não dissolveu nenhuma objeção. Você apresentou alguma coisa que ela ainda tem na cabeça, um paradigma contrário, e ela não está... na verdade, você não conseguiu contornar aquilo. Então é por isso que a pessoa fala. Ela, então tá, tipo, não vou nem dizer não. Eu falo que eu vou ver e já volto. A gente marca, passa lá, sabe? A gente compra na volta. Então, isso é igualzinho não. Quando vocês ouvirem o eu vou ver e eu te falo, vocês têm que entender que a pessoa tá falando assim, ó, não me chamou atenção. Você não me conectou comigo. E aí, então, o que você tem que falar? Olha, o que é muito importante? Eu gosto de saber, assim, eu acho que é importante a clareza na nossa vida. Pra mim, pra você. Eu tô trazendo uma oportunidade que eu acho que pode, assim, mudar o jogo pra você. Que pode realmente ser incrível na tua vida. E eu acho que se você não tá completamente certa, a gente precisa clarear. Então, vamos trabalhar juntas a clareza aqui? Então, vamos trabalhar essa clareza. O que eu penso, tá? Em primeiro lugar, eu quero saber o seguinte. Você acha que essa é uma oportunidade que realmente pode fazer diferença pra você? Você gostou? Você se vê fazendo isso? Mexeu com o seu coração? Esquece todas as outras coisas. Se você tem tempo, se você tem dinheiro, se você se vê, você gostaria, você consegue enxergar seus sonhos sendo realizados através desse trabalho? E aí você vai fazer uma pergunta, assim, isso independe de você tomar a decisão de fazer ou não. Eu quero saber se você enxerga você fazendo esse trabalho. E aí a pessoa vai me dizer, não sei. Aí você cutuca. Não sei, porque eu não gosto muito de venda, eu não sou um tipo vendedora, eu não gosto de incomodar minhas amigas. E aí ela vai começar a falar aquilo que ela não falou antes, entendeu? Então aí, com essa pergunta, você chega na objeção. Se ela falar pra você, eu me vejo assim, mas tem algumas coisas, sabe, que eu ainda não sei. E aí você tem que perguntar, você pode me dizer exatamente como eu poderia te ajudar a tomar essa decisão de uma forma clara, seja um sim ou seja um não, porque eu tô aqui pra isso, esse é o meu trabalho. Então, o que você tem dúvida ainda? O que você não sabe? Então, vocês entenderam que quando a pessoa fala isso, porque essa foi uma das coisas que eu mais recebi no direct, tá? Porque eu acho que eu não falei isso no dia das objeções. Eu vou ver e já te respondo, eu te chamo, a gente se fala depois. Então, essa, como eu respondi, eu recebi muito essa pergunta, eu achei que valia a pena trabalhar. E aí, eu entendo que essa pergunta, ela faz com que eu precise ser direta para entender o que tá paralisando a pessoa. Vocês entenderam? Até que a pessoa fala, não, beleza. Você contornou, conversou, viu vários pontos. Aí você vai falar o seguinte, olha, eu acho que toda decisão que a gente toma, ela tem que ser tomada com o coração. E as decisões que a gente toma com o coração, elas não precisam de tempo para acontecer. Na verdade, decisões que a gente toma com o coração, elas são inclusive bastante rápidas. Até porque você já sabe, né, gente? As decisões a gente toma na emoção, né? Então, nós vamos fazer uma coisa. Amanhã de manhã, a gente vai conversar. Eu quero saber se você vai acordar pensando
nesse assunto. Se você acordar pensando nesse assunto, eu acho que a gente tem um sim, porque significa que ficou no teu coração. Se você tá com essa dúvida, mas tá pensando no assunto, o que que você tem a perder? Você tem muito mais a perder por não fazer do que experimentar. Então amanhã de manhã a gente vai conversar, porque eu acho que é muito importante a gente ter clareza. Se você vai querer fazer essa experiência, se você não quer de forma alguma, né? Ou se você vai se tornar minha cliente enquanto isso. Então, a clareza é o que eu busco, tá? Então, quando uma pessoa fala isso pra você, fica muito tranquila. Você não chegou na objeção e você precisa de mais clareza. Próxima pergunta. Não sei fazer live. Excelente, gente. Ótima pergunta. Então, vamos responder isso aí. Uma live, ela não precisa, vamos dizer assim, não é uma coisa muito elaborada, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é avisar para as pessoas que você vai fazer uma live. E eu recomendo que você avise uns 5, 6 dias antes. Por quê? Porque a rede social, seja o Facebook ou o Instagram, ele não mostra o teu post para todo mundo. Por exemplo, eu fiz um post 1 hora atrás para falar do tema da live. Não mostra para todo mundo e você falando todos os dias sobre aquilo, você vai gerando uma antecipação. Então, o primeiro preparo que eu te digo é você avisar em vários meios, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em vários meios que você está, que você vai fazer a live em tal rede social. Por exemplo, eu vou fazer uma live no Instagram, então você vai trabalhar isso avisando para as pessoas de diversas maneiras. Olha, é hoje, tá? Ó, amanhã é minha live. De manhã hoje tem live. 1 hora antes, meia hora antes. Ó, daqui meia hora eu tô no ar. Então, com isso, as pessoas que às vezes até queriam assistir tua live, elas não vão esquecer. Como eu tô fazendo de 20 dias, eu não tô fazendo esse trabalho tão intensivo, né? Porque eu aviso meia hora antes, vocês já sabem que eu vou estar aqui. Hoje, por acaso, houve uma concorrência com um negócio que tá rolando às 5, né? Enfim, mas faz parte, pra mim tá ótimo, o importante é estar com vocês. E aí o negócio é o seguinte, o outro preparo que eu tenho que fazer é uma lista de todos os temas que eu poderia falar. E pensar o que as pessoas para quem eu vou fazer a live mais precisam. O que essas pessoas mais querem escutar? Qual é a maior necessidade da minha audiência? Hoje, por exemplo, eu resolvi não trazer tema. Eu resolvi deixar perguntas e respostas porque eu sabia que eu estava precisando entender qual era uma maior demanda. Por exemplo, eu não tinha nenhuma intenção de fazer uma live ensinando a fazer live. Mas eu tô vendo que essa é uma questão. Porque foram 2 perguntas sobre isso. Então, vocês veem como é interessante. Eu tô vendo que a minha audiência tá precisando aprender como isso. E a gente já teve esse tema do destravar no digital. Então, a primeira coisa é o preparo. Você vai fazer uma relação de temas que você sabe que a tua audiência tem interesse e precisa ouvir. E aí você vai pensar de todas elas, qual é a coisa mais importante de todas. E você vai escolher a mais importante de todas. Porque a intenção é você não ficar fazendo um monte de live, não. Né? Isso aqui que eu tô fazendo foi um... Ju, tudo bem? Isso aqui que eu tô fazendo foi uma proposta para eu poder fazer um mini curso mesmo para vocês e trazer bastante conteúdo interessante, trazer para o meu YouTube, né? Ter coisas que a interação é diferente de eu poder gravar um negócio sozinha. Então, mas você pode resolver fazer uma live para conectar com os seus clientes. Então, o que será que as suas clientes mais estão interessadas? E aí você pode escolher o tema e divulgar intensamente por uma semana em vários lugares. Você vai entrar aqui no Instagram e você vai, igualzinho você faz stories, você clica lá para fazer stories, tem aquele botãozinho que a gente clica para bater uma foto, ou então fica apertando ele para gravar, a gente vai, virei aqui, a gente vai pro lado, tá? A gente vai pro lado e aí tem ao vivo, e aí é super simples, você tá fazendo ao vivo, tá bom? Bom, o que me perguntaram foi o seguinte, Cláudia, como eu conseguirei fazer uma venda sem demonstrar o produto, sendo que
o nosso carro-chefe sempre foi experimentar antes de comprar. Como é que eu faço uma venda sem experimentar se sempre foi o nosso maior carro-chefe? Experimentar antes de comprar. Então vamos lá. Como a gente faz isso? Substituindo, a gente vai substituir a sensação, tá? Tática, sensorial da experimentação pelas palavras. Você vai substituir a experiência dela pelas palavras e vai deixar presente outros ativos sensoriais, que vão ser, por exemplo, você vai passar em você vai fazer assim, mostrar a textura do creme, você vai mostrar a tua pele, você vai mostrar o passo a passo, ela vai ver a embalagem, você vai falar dos benefícios, você vai trocar tudo que você puder carregar nos outros níveis sensoriais, que são a audição, que são a visão. Você vai para poder ativar o que faltou nela, que vai ser o olfato, que vai ser o tato, tá? Então a gente vai intensificar outros sentidos para poder compensar a ausência de um. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: quantas vezes vocês já não compraram coisas online, né? Quantas vezes você precisou somente das palavras para poder tomar uma decisão que foi emocional? Então, não fique tão preocupada. Na falta, né, de uma oportunidade de a gente estar fisicamente com as pessoas, a gente tem que lançar mão das nossas palavras, a gente tem que lançar mão de ativar o sensorial de todas as pessoas que a gente está comunicando. Isso é exatamente a gente pensar, por exemplo, como é que uma pessoa que ela não enxerga, ela consegue se locomover num ambiente? Porque ela tem muito ativo outros sentidos. Ela vai ter o tato, ela vai ter a audição, ela percebe o eco, ela percebe o ambiente ao redor dela muito melhor do que a gente que tem a visão. Então, uma pessoa que não vai ter a possibilidade de experimentar o produto, a gente consegue conectar com ela ativando a visão, ativando a audição e também conectando com ela num nível emocional, usando as palavras para poder trabalhar na emoção da experiência que o produto trará para ela. Então eu acredito que a gente vai ficar tão boa nisso, que no momento que eu tiver uma oportunidade de estar frente a frente com alguém, vocês vão ganhar assim um salto quântico de qualidade, de habilidade de venda. Eu tenho certeza absoluta. Então, essa dúvida, será que ela está respondida? Vocês entenderam como é que eu faço para poder compensar o fato da falta da experimentação? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa, Cláudia, será que nesse momento eu preciso ter tanta pronta entrega quanto eu tinha antes? Agora que a gente está trabalhando muita coisa por encomenda, eu preciso ter tanta pronta entrega quanto eu tinha antes? Então, essa é uma pergunta bem peculiar. Eu acho que mudou um pouco o jogo. Eu acho que agora eu vou me focar muito mais em aproveitar as promoções. Então, aproveitar mais. A minha pronta entrega ela vai ser muito mais focada em poder comprar muito bem nas promoções para eu poder vender depois com chamariz, fazendo um desconto. Eu posso pensar em fazer um bazar da beleza mensal com as minhas clientes. Então, aqueles produtos que eu comprei em promoção, eles são fundamentais para eu ter o mesmo patamar de lucro. Então, eu acho que a questão da pronta entrega, ela pode mudar um pouco nesse aspecto. Um foco muito forte em você aproveitar todos os meses as promoções que você depois vai, de alguma maneira, repassar um pouco para os clientes. Então, o que mudou é o teu planejamento, exatamente, fazer planejamento. O planejamento da tua pronta entrega que muda.
E sim, o que é muito interessante é que traz uma grande oportunidade, especialmente para as novas consultoras, que às vezes não têm uma possibilidade tão grande de estar fazendo uma pronta entrega rica. Você pode vender antecipado e entregar depois. Então isso ajuda muito a dar confiança, a dar tranquilidade, mas uma coisa não descarta a outra. Porque por mais que a gente esteja com essa facilidade, né, de poder vender antes, comprar o produto e entregar depois por conta da gente estar trabalhando de casa, por conta do trabalho online que a gente está fazendo, por mais que isso exista, a demanda de fazer compras de coisas que não estão vendidas ainda, ela não acaba. Por quê? Porque eu viro uma pessoa que eu vou, acho que, focar muito em aproveitar as oportunidades que eu vou usar mais tarde para aumentar minha lucratividade e para aumentar a percepção de valor para minha cliente. Então, eu acho que a gente agora vai trabalhar. Talvez eu pense que a gente trabalha um pouco assim, meio a meio, sabe? Metade encomenda, metade pronta entrega, investindo em promoção. Mas isso é um chute, é uma ideia, tá? Eu acho que vai ser por aí. Eu tô vendo isso acontecer já. Planejamento estratégico para o Dia das Mães. Vamos falar sobre isso, tá? Bacanérrima o teu ponto. A gente sabe que essa é uma data que compara-se somente com o Natal, né? É uma data que compara-se somente com o Natal. E a gente sempre vendeu muito no Dia das Mães, e eu acho que se tem um Dia das Mães que vai ter altíssimas vendas, é esse Dia das Mães de 2020, porque muitas de nós não poderíamos estar com nossas mães, né? Então, pra gente que precisa, que não vai poder estar com as mães, vai ser muito forte essa necessidade de mandar uma lembrança, mandar um mimo, um carinho, né? Eu acho que mãos de seda vai bombar, o tanto que vão vender de mãos de seda. Então eu acho que tenho que planejar. Como é que eu planejo um bom Dia das Mães? Pensando o seguinte: quando as pessoas estiverem já pensando nas compras do Dia das Mães, talvez você já esteja atrasada. Então a hora é agora, a hora de pegar e mandar uma mensagem para cada uma das suas clientes e perguntar para ela o que ela já pensou, né, sobre o Dia das Mães, como é que você poderia contribuir com ela para que ela pudesse se sentir mais próxima da mãe dela e mandar alguma coisa que você sabe que vai agradar em cheio e que você vai ajudar nessa compra, ser personal shopper para ajudar. Então agora é a hora de você preparar o Dia das Mães pensando em ofertas. Pensando assim, por exemplo, lábios de seda, mãos de seda, kit time mais 3D, linha Repair. Todas as opções em graduação de preço você tem que ter para ela. Então é perguntar quanto você está imaginando investir nesse presente? E me fala um pouco sobre a sua mãe para eu poder te ajudar. É exatamente como a gente faz o personal shopper de Natal. Então eu acho que isso é muito legal, e o que é interessante é que tanto faz, homem ou mulher. Eu posso abordar, eu recomendo que vocês abordem muitos homens, amigos homens que vocês têm. Vai olhar na tua lista de amigos do Facebook, na tua lista de amigos, de contatos, você vai ver todos os homens que você tem ali. E homem é muito objetivo, é muito bom vender, né, para homem, porque é muito objetivo, é muito fácil vender para homem. Eles não têm muito conhecimento de todas as variáveis que a gente tem até nesse tipo de produto. Então, eles são bem práticos na decisão. Não sei chamar no Zoom e selecionar as clientes, tá? Eu não sou uma especialista em Zoom. Mas quando eu faço alguma coisa em Zoom, eu copio. Você tem que abrir, eu não vou saber decor dizer isso, mas você tem que abrir a ferramenta e você vai olhar lá nas configurações, tem um jeito que você copia o link. E aí você vai compartilhar para cada cliente, vai pedir para ela clicar nesse link. Aí ela vai para o Zoom. Ela tem que habilitar o microfone e tem que habilitar a câmera. O que eu sugiro para quem quer fazer sessão pelo Zoom e tá com esse receio, poxa, eu vou fazer uma sessão, mas eu não sei usar a ferramenta direito. Testa com a irmã, testa com a amiga, testa com mãe, com pai, com marido. Pega o Zoom, abra e começa a fazer vários mini encontros para você poder se sentir mais confiante com a ferramenta. Além de você poder ficar mais próxima da tua família, você ainda vai assim deslanchar no uso da ferramenta, tá? Como manter o foco e não procrastinar para me tornar uma diretora de sucesso?
Daiane, olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque tem uma grande relação até com... Tem uma grande relação com a live de ontem. E tem mais a Renil também que quer montar a equipe dela, né? Tem várias pessoas aqui que falam, olha, eu quero me tornar uma diretora. E meu problema é que eu tenho procrastinado. Como é que eu faço para não procrastinar? Então, o que eu recomendo para você é que você tenha um cartaz de metas na porta da tua geladeira, colocando esse teu diretorado lá. Porque você tem que saber o que você quer e tem que se lembrar o que você quer todos os dias. Você tem que olhar para você, diretora, você tem que dormir pensando que esse é mais um dia que está mais perto de você se tornar uma diretora. Acordar pensando em ser uma diretora. O que eu vou fazer hoje que vai me deixar mais perto desse sonho de ser uma diretora? E trabalhar com uma lista pré-planejada das atividades que você vai fazer. Porque quando você está apaixonada por um projeto e você põe na tua cabeça, eu durmo e eu acordo pensando nisso, está no meu cartaz de metas, o que vai acontecer? Toda a minha comunicação comigo e com o outro vai estar alinhado com esse grande objetivo. Então, se eu quero muito, vai ser muito difícil não fazer, porque eu estou o tempo todo pensando nisso. A outra coisa é entender o sentimento que isso me traz. Toda vez que eu penso nesse meu sonho de se tornar diretora, de me tornar diretora, isso me traz uma coisa boa, uma sensação boa, ou isso me traz angústia, isso me traz medo e insegurança? E transformar essa sensação que aparece no teu coração. Se te traz entusiasmo e alegria, você com certeza vai mais fácil fazer o que você tem que fazer. Mas se te traz angústia, é porque de alguma maneira você está insegura com aquelas ações que você precisa fazer, que no caso são o quê? 3 apresentações de plano de carreira todos os dias e pelo menos uma sessão de cuidados da pele online. E nós estamos falando de um trabalho online, como nunca foi possível, a gente nunca imaginou isso, a gente nunca pensou que uma consultora poderia virar diretora fazendo esse trabalho de casa. Então eu acho que você tem uma possibilidade hoje incrível e que só o teu amor, o teu comprometimento, a tua paixão pela ideia é que vão te dar a vontade de não procrastinar. Porque se você quer muito alguma coisa, você não vai procrastinar. Ó, a Daiane trabalhou 10 anos em planejamento numa empresa, mas a vida dela, ela planeja e não executa. Faz várias coisas e daí desvia o foco e não cumpre o planejado. Então vamos lá. Isso tem muito a ver com uma das perguntas que eu recebi também no direct, tá? Por que eu desvio o foco? Por que eu não cumpro com o planejado de uma coisa que eu quero muito? Gente, é muito simples. A resposta mais óbvia para isso é que você está com medo das ações. As pessoas falam assim, a pessoa tem medo do sucesso. Eu não sei, pode ser até que ela tenha um pouco de medo do sucesso, mas eu acho que o mais provável é que a pessoa está com medo das ações. A pessoa está com medo de não saber fazer, de não ser boa o suficiente na hora de apresentar a carreira, de não saber acompanhar, de iniciar e não saber o que faz com a consultora. A gente vai fazer uma live que tá na minha lista, é uma das próximas, que é sobre como treinar as minhas primeiras consultoras. Vocês querem essa live? Como treinar minhas primeiras consultoras? Porque essa, eu tive perguntas também, mas eu não trouxe para responder hoje, porque eu acho que é uma coisa longa, demorada e que é uma outra pegada, né? Então, a Débora até perguntou aqui, o que eu acho mais difícil não é fazer o cadastro, manter as pessoas ativas nesse período, o que podemos fazer? Eu acho que merece uma live sobre como conversar com as consultoras, como liderar as consultoras, né? Será, se eu já tenho 8 consultoras, eu posso fazer um grupo com elas ou sou obrigada a ficar com ela e com a minha diretora? Ótima pergunta. Uma coisa muito curiosa, né, como será que eu faço nesse aspecto, né? Eu assumo a liderança, eu assumo a frente do contato com a minha equipe ou eu deixo para minha diretora fazer? Será que eu tô invadindo a liderança da minha diretora quando eu faço um acompanhamento separado com as minhas consultoras? Na verdade, você e sua diretora, quanto mais unidas estiverem, maior é a força de vocês. Então, o que eu acho
que você deve conversar com a sua diretora e falar, olha, eu tenho um grande desejo de começar a treinar minha liderança. Então, eu vou montar um grupinho com as minhas consultoras. Eu queria muito que você estivesse nesse grupo participando para poder me corrigir, me ajudar a acompanhar se eu estiver errando, me dar os toques. Eu acho que isso vai ser muito importante para mim. Mas eu, desde o momento em que eu tive minhas primeiras consultoras, minha primeira consultora eu treinei. Assim, eu assumi o meu papel de diretora no momento que eu cadastrei a minha primeira consultora. Isso não significa que você não vai ter respeito pela sua diretora e que você não vai estar junto com ela. Você nunca vai falar para tua menina escolher entre estar orientada pela sua consultora, pela sua diretora ou orientada a você. Vocês trabalham juntas. É um trabalho em conjunto. São forças que se unem. Então, eu acho fundamental que você assuma sim esse papel de acompanhar a sua consultora desde o momento que ela entra no negócio, tá? Então, vamos lá. O que mais que temos aqui de perguntas? Eu quero saber o que vocês querem me perguntar. Então, às vezes a gente tem um sentimento de não merecimento incutido no inconsciente. Eu acho que sim, existe sim essa possibilidade, né? Das pessoas terem uma crença de não merecimento, e isso aí faz parte, mas entrar nesse negócio é uma forma de você trabalhar essa crença. Então, se você acha que isso pode estar te atrapalhando, é justamente por isso que você tem que investir mais forte nas ações que te conduzem a esse objetivo. Ser diretora, talvez para você seja mais importante do ponto de vista pessoal e emocional, até do que do ponto de vista de carreira. Porque vai significar que você vai estar trabalhando uma série de crenças em você mesmo. Então veja como que é importante que você vá em busca daquilo que mais te desafia, que mais te assusta, né? Adriana, acho que de certa forma é mais prático do que reuniões presenciais, que poderão ser mais espaçadas. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente está caminhando para esse mundo digital cada vez mais forte. Eu tô falando isso todos os dias aqui. Inclusive, essas minhas lives, elas têm o propósito de ajudar vocês a atravessar de um lado para o outro, né? Do offline para o online. Então, eu acho que até me ver aqui... Hoje é uma reunião online, por exemplo, que eu vim só com algumas perguntas que eu recebi. Eu não preparei nada. Então, assim, eu preciso talvez de muito preparo para fazer uma live? Não, se eu tiver um tema sobre o qual eu gosto de falar e eu domino, eu já posso falar sobre ele. Se você ama, por exemplo, um determinado produto e você quer ensinar sobre esse produto, não tem problema nenhum. Você vai, anota os principais benefícios. O legal é que, ó, eu tô com uma almofada na mão agora, né? Mas eu poderia estar com um caderninho e eu poderia estar olhando para alguma coisa que eu tenho anotada. Então, é muito interessante como essa temporada de desafios tá nos ajudando. Hoje mesmo eu tava comentando com meu marido. A gente tá fazendo um curso intensivo de donos de casa. Porque, gente, eu nunca fui exatamente uma boa dona de casa. Eu não curto trabalho doméstico. Eu gosto de decoração. Eu gosto do meu ambiente, assim. Mas, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar ali, sabe, areando panela, embora tenha ali até o lado meditativo da coisa, né, organizando. Eu não curto fazer serviço de casa, não é uma coisa que, assim, não é a minha. Mas a gente precisa fazer, então estamos fazendo. E olha, eu era uma tragédia um mês atrás. E olha, gente, como eu tô melhorando muito. De verdade, porque, gente, daqui a pouco eu consigo, daqui uns meses eu acho que eu consigo até ensinar como é que ser uma boa dona de casa e trabalhar ao mesmo tempo. Como cuidar da casa, fazer comida e trabalhar ao mesmo tempo e ainda cuidar de filho. Daqui a pouco eu vou poder dar aula de uma coisa que, gente, honestamente, eu sempre tive ajuda. Então, a gente aprende quando a gente é testada, quando a gente é colocada frente a frente com os obstáculos. Então, se você acha que você tem obstáculos emocionais, método Fly Lady, não sei. Pode contar pra mim, porque eu nunca ouvi falar. Então, depois você pode me contar, Ednelli, sobre isso.
Então vamos lá, próxima pergunta, gente, próxima pergunta. O que vocês querem saber? Eu respondi as principais perguntas que eu anotei feitas no direct. Peguei assim, aquelas que são mais comuns e trouxe. E deixei para vocês perguntarem. Mesmo sem curso, deve chamar muito. Na verdade, gente, aqui tem que ser junto. Donos de casa, a gente trabalha junto. Todo mundo trabalha fora, né? Fora, agora dentro. Então, todo mundo trabalha na casa também. E isso é um processo também que é uma conquista que a gente tem que fazer ao longo dos anos, né? É desconstruir. Os maridos também têm que fazer parte desse projeto, já que a casa é de todo mundo, né? Então não tem ajuda, é todo mundo trabalhando junto. Um não ajuda o outro, não tem isso. Os dois trabalham em conjunto, dividem tarefas. Então isso é importante, né? É uma cultura que a gente precisa trabalhar quando não tá acostumado ainda. Então, vamos lá. O que mais que vocês querem perguntar antes de eu encerrar essa live? Tem mais pergunta? Tem mais pergunta? Vamos lá. Eu quero de vocês mais sugestões de temas. Por quê? Porque eu vou vendo assim, tá batendo as demandas com a minha lista. Então, eu quero sugestão de temas. Vamos lá. Façam a última pergunta antes de eu fechar. Se não tiver pergunta, então eu vou fechar agora. Não tem mais pergunta? Vou dar oportunidade para vocês. Quem quiser fazer mais uma pergunta, tá aí, tô à disposição. Se não tiver, eu trouxe as principais, respondi. E aí, amanhã a gente prossegue no nosso chá das 5. Vocês estão fazendo chá para vir para cá? Vocês estão fazendo chá? Olha, boa pergunta. Como fazer quando a família é contra a Mary Kay? Eu vou contar uma história para vocês de uma diretora nacional muito incrível que eu conheci. Gente, agora me fugiu o nome dela. Ela é americana e ela... Gente, uma pessoa fantástica, treinamentos incríveis eu tive com ela. A história dela é que ela é uma pessoa latina que mora nos Estados Unidos e quando ela entrou na Mary Kay, o marido era contra, né? Era contra, mas ela não queria mais. Ela não queria mais aquela vida dela não ter o próprio dinheiro, tá? Ela tinha uma situação confortável, ela não queria mais essa vida de não ter o próprio dinheiro. E quando ofereceram para ela a Mary Kay, ela falou, eu vou pegar isso. E o marido, gente, tentou tudo para dissuadi-la. E ela tentou, conversou com ele e tal. E ele chegava, gente, a oferecer dinheiro para ela não sair para fazer sessão. Ele chegava e falava assim, olha, eu sei que você tá saindo aí para fazer uma sessão de beleza, mas ó, eu te dou, quanto você vai ganhar nessa sessão? Eu te dou o dinheiro, você fica em casa. Então foi desse jeito. E ela com muita assim, eu já vou contar o que eu acho que a gente deve fazer, tá? Mas antes eu vou contar essa história. E ela prosseguiu, porque aquilo era pra alma dela, não era pelo dinheiro só, era uma coisa por ela. Ela precisava se sentir realmente fazendo algo por ela, uma coisa, a própria carreira. E aí ela saiu e ia fazer sessões de cuidados da pele. E bem quietinha, sem grandes promessas, sem falar nada pro marido, procurava usar os melhores horários. Ela se tornou diretora. Olha que loucura. E aí, logo que ela se tornou diretora, ela recebeu o bônus e ela pegou e mostrou mostrou pro marido o bônus dela, que ela tinha recebido. E ele ficou assustado. Que isso? Como assim? Isso é dinheiro que você tá ganhando na Mary Kay? E ela falou, sim. Ele falou, cadê esse dinheiro todo? Onde tá esse dinheiro que você tá ganhando ao longo desses meses e eu não tô nem sabendo? E ela respondeu, tá no meu closet. Tá no meu closet. E aí, ele levou a sério. Ele viu que era uma coisa que não era uma brincadeira. Ele viu que essa mulher era uma mulher perseverante, era uma mulher que tinha vontade própria, que tinha iniciativa
e que foi e fez uma coisa por ela mesma que dava dinheiro. E assim, os maridos, as esposas, as pessoas respeitam muito quem faz dinheiro, né? E então, uma das melhores formas que você tem da pessoa que está do teu lado te apoiar no teu negócio é apresentar resultado. Apresentar resultado. Então hoje, a melhor maneira de você apresentar resultado é você apresentar resultado com suas vendas. É você ter compromisso com o teu horário. Sabe uma coisa que faz a pessoa que está do nosso lado respeitar muito o nosso trabalho? É você fazer aquele family board que eu contei. Colocar os horários que você está disposta a trabalhar e o teu marido te ver trabalhando, te ver falando com o cliente no WhatsApp, te ver fazendo sessão no Zoom, te ver fazendo entrevista no FaceTime, no WhatsApp, sabe? Então, esse é o caminho. O caminho é você provar que você é consistente, que isso é importante para você e não brigue. Não é a briga, porque a gente não ganha nenhuma discussão através de um argumento melhor. A gente conquista o apoio das pessoas através de mudança de emoção. Então, a sensação emocional que o teu parceiro tem que ter com relação ao seu trabalho é que tem que ser transformada. E como é que eu mexo com a emoção? Eu mexo com a emoção com grandes surpresas. Eu mexo com a emoção fazendo coisas que são contra-intuitivas. Eu mexo com a emoção oferecendo uma resposta que é inesperada. E qual é a resposta mais inesperada para alguém que não acredita que o seu negócio vai dar certo? É fazer ele dar certo. Não tem nada que pode mais mudar a ideia de alguém do que aquilo que a pessoa não esperava que você fosse conquistar. Se uma pessoa não acredita no seu negócio é porque ela acha que ele não dá dinheiro. Então, a melhor maneira de conquistar o apoio é tirar dinheiro deste negócio. Então, o que é fundamental é que você entenda que não é responsabilidade tua convencer o outro através das palavras. Você convence o outro através de resultados. Então, sem promessas, só resultados, é o slogan de que produto na Mary Kay? Qual produto tem esse slogan? Sem promessas, só resultados. Quero saber quem escreve aqui embaixo. Qual é o produto Mary Kay que tem essa promessa? Quem lembra? Escreva aí pra mim, quero saber. Quem é que lembra qual é o produto que vocês têm em mãos TimeWise 3D? Sem promessas, só resultados. O TimeWise 3D, ele é um produto que, para enorme maioria das clientes que usaram, ele clareou manchas. Ele clareou uma mancha que eu tinha, que eu achava que não tinha mais solução, que eu tentei todas as possibilidades, eu tentei laser, eu tentei ácido, eu tentei tudo. Nada conseguiu clarear minha mancha. Só o sistema 3D. Em algum lugar o sistema 3D promete clarear manchas? Não. Só que ele entrega para muita gente esse resultado. E aí o que acontece? Eu sou uma cliente fidelizadíssima. Eu uso 3D todos os dias. Eu usava Repair, tá? Que eu amo a linha Repair. Eu amo, ela deixa minha pele macia, ela deixa minha pele profundamente hidratada. Eu vivo fazendo uns jogos aí para eu poder botar um pouco da Repair, um pouco da 3D. Eu misturo tudo, pode, mas eu não abandono a linha 3D por nada na vida. Porque ela clareou a minha mancha e ela mantém a minha pele com um tom mais uniforme. Então, gente, não foi a promessa, foi o resultado que me manteve consistente no uso do produto. Vocês estão me entendendo? Então, se por acaso você está prometendo demais para alguém, seja para você mesma, para de prometer e age. Pare de prometer e haja.
Sem promessas, só resultados. E aí você vai ver que o mundo muda ao teu redor. Até mesmo a sua crença de merecimento vai ser trabalhada. A sua crença de capacidade vai ser trabalhada. Tudo é trabalhado na hora que você transforma aquilo que é sonho em ação. Então eu acho que eu vou fechar a live de hoje com esta frase. Promete menos e faça mais. Prometa menos e dê mais resultados.